Em uma praia paradisíaca, um verdadeiro paraíso surgiu diante dos olhos do protagonista. Uma bela mulher de maiô vermelho. Shenchu estava extasiado, seus olhos brilhando de tanto rir. Naquele momento, se as duas beldades lhe dissessem para morrer, ele provavelmente cairia morto ali mesmo, diante delas. Mas o paraíso na Terra não é a realidade. Porque quando ele abriu os olhos, o que o recebeu foi um tio de meia-idade olhando para ele com raiva, perguntando: "Como você quer morrer?" Shenchu deu um pulo de susto, olhando para a expressão de seu professor, Professor Li. Era como se ele tivesse visto um fantasma. O professor Li bufou. "Você está acordado? Se estiver, recite a história da origem dos domadores de feras." Shenchu olhou fixamente para o professor Li, aparentemente ainda atordoado, sem ter ouvido claramente o que o professor disse. "O que é um domador de feras?" Mas seu olhar recaiu sobre a tela de projeção no pódio, e então ele olhou ao redor, perdido, cada vez mais confuso. Será que entrei na sala errada? Isso é uma exposição de tecnologia? Onde está meu colega de carteira, Zandali? A situação não parecia boa, o melhor era sair dali. Shenchu forçou um sorriso, inventou uma desculpa para o professor Li e planejou escapar. Mas antes mesmo de chegar à porta, o professor Li o agarrou pela gola da camisa. "Volte aqui." "Aonde você vai?" "Zandali não é mais seu colega de carteira, você agora faz parte da turma Domador de Feras." Lá embaixo, os alunos começaram a cochichar sobre o novo membro, como num roteiro de romance. E nada do que diziam era agradável. Antes que Shenchu pudesse processar completamente a informação que acabará de receber, uma tela digital surgiu repentinamente à sua frente. Nela, constavam itens como missões, sistema e recompensas. Mas aquilo apareceu tão de repente que quase deu um ataque cardíaco em Shenchu. Ele estendeu a mão e tocou na tela que acabará de surgir, para sua surpresa, conseguiu interagir com ela. Desde quando a escola tinha adquirido tanta tecnologia avançada? Mas parecia que só Shenchu conseguia ver. O professor Li não viu nada e pensou que Shenchu ainda estivesse grogue de sono. Não se esqueça de quem estava chorando e implorando para entrar na aula de domador de feras ontem. Se não puder responder, pode voltar para a aula normal. E veja como seus pais ficarão decepcionados. Shenchu ignorou temporariamente a questão do domador de feras. Por enquanto, ele tinha que responder à pergunta do professor Li. Seu olhar recaiu sobre o livro de uma aluna sentada na carteira abaixo. Essa pessoa era Xia Bing, que gentilmente estava ajudando Shenchu. Lembrando-se silenciosamente da graça salvadora de Xia Bing, Shenchu leu fluentemente a passagem do livro. Só que quanto mais lia, mais confuso ficava. O lugar onde ele estava agora, será que não era o familiar século XXI? Primeiro domadores de feras, depois espíritos contratuais. O rosto do professor Li escureceu, mas não era conveniente repreender Shenchu novamente, então ele apenas o advertiu e o deixou retornar ao seu lugar. Shenchu obedeceu e voltou para o seu lugar, sentindo-se cada vez mais confuso, com a mente um emaranhado de pensamentos. O professor Li era claramente professor de matemática e, além disso, desde quando ele pedia para mudar de turma? Que estranho! Shenchu voltou para o seu lugar e uma voz mecânica soou de repente em sua cabeça. Ele se virou e sussurrou para a pessoa sentada abaixo dele. "Você ouviu alguma coisa?" O aluno balançou a cabeça negativamente, indicando que não tinha ouvido nada. Antes que Shenchu pudesse fazer sua próxima pergunta, um tubo de ensaio vermelho apareceu em sua palma. Somando-se a isso a estranha missão que vira na porta da sala de aula mais cedo, droga, nos dias de hoje, seria preciso viver em uma caverna para não saber nada sobre transmigração e sistemas. Shenchu estava tão empolgado que quase pulou na sala de aula. Ele só conseguiu esconder o rosto na carteira, com o corpo todo tremendo de excitação. Droga, eu sou o protagonista! Ha ha ha, eu sou o protagonista! Chegando a um mundo paralelo e conseguindo um sistema imediatamente, Shenchu se sentiu muito mais tranquilo. Mas ele sabia que precisava descobrir mais sobre esse mundo primeiro, quanto antes, melhor. Perguntar a Zandali era o caminho mais seguro.
Mas antes mesmo de sair da sala de aula, ele ouviu uma comoção lá fora. Acontece que alunos de outra turma vieram provocar a turma 5. Os alunos costumavam ter lutas amistosas, ganhando algumas recompensas. Mas, por algum motivo, a turma 5 vinha perdendo há 3 meses consecutivos, acumulando várias pérolas de domador de feras para eles. Nesse instante, uma voz soou por trás: pessoal da quinta série, parem. Os alunos da quinta série imediatamente se separaram e olharam para trás, em silêncio, se perguntando qual idiota estava procurando a morte. Para sua surpresa, viram um novo aluno transferido. Ao ser encarado daquela forma assim que saiu, Shen Shu ficou apavorado e negou apressadamente. Quem disse aquilo, é claro, não poderia ser Shen Shu, um covarde que acabará de chegar a outro mundo, mas sim sua salvadora daquela manhã, Xia Bing. Ela já estava irritada com essa situação há tempos, e hoje finalmente não conseguiu se conter e decidiu agir contra a turma da classe 3. No momento em que os arruaceiros da classe 3 viram Xia Bing aparecer, começaram a provocá-la. Esta não é a comissária Xia Bing da classe 5. Qual o problema? Achou que uma pérola do domador de feras não fosse suficiente para mim, então veio me dar outra? Xia Bing disse friamente: todos para a arena. Eu mesmo desafiarei todos vocês da classe 3. Se eu vencer, devolverei o dobro das pérolas do domador de feras que o Wang Mang perdeu. Shen Shu, atrás de Xia Bing, estalou os nós dos dedos ansiosamente e disse: uma luta? Essa é a minha especialidade. Todos ao redor ouviram Shen Shu dizer que queria brigar e caíram na gargalhada. Um idiota que veio de uma turma normal, que nem sequer usou um espírito de contrato, ousa falar com tanta arrogância. Pessoas de outras turmas também vieram assistir ao drama, convidando umas às outras para ver se a beldade conseguiria derrotar esses valentões. O único que ficou em uma situação embaraçosa foi Shen Shu. Alguma alma bondosa disse em voz alta para ele: você não vai ganhar mesmo, não é melhor só assistir ao show? Shen Shu ficou furioso, rangendo os dentes e encarando o idiota bondoso que acabará de zombar dele. O olhar fulminante fez com que a pessoa se sentisse culpada e apressadamente convidasse todos para a arena para assistir à luta. A aposta foi feita e a multidão da classe 3 saiu ruidosamente. Shen Shu viu os sorrisos lascivos da multidão da classe 3 e sua intuição lhe disse que eles estavam pensando em coisas muito desagradáveis. Só que havia algo que o preocupava ainda mais naquele momento: o espírito do contrato. Desde o início, essa palavra aparecia com bastante frequência. Shen Shu decidiu que precisava encontrar Zandali rapidamente, obter informações claras sobre este mundo e então ir ajudar Xia Bing. Ele não gostava de ficar em dívida com ninguém. Na arena de duelos, os membros da classe 3 estavam reunidos. Do lado da classe 5, apenas Xia Bing compareceu para lutar. O líder da classe 3, como de costume, avançou para proferir algumas palavras provocativas, acirrando os ânimos. A multidão da classe 3 atrás dele também parecia presunçosa e complacente. Afinal, uma pessoa contra uma classe inteira, por mais forte que Xia Bing fosse, seria difícil vencer. Acontece que Xia Bing já estava farta daquela multidão. Ela não queria nem ouvir as bobagens que diziam e simplesmente invocou seu espírito contratual. Um fluxo de energia azul clara surgiu, envolvendo seu braço e gradualmente formando um grande lobo, com um corpo branco como a neve, mas extremamente feroz. Era um lobo de gelo de nível 5, o que também significava que Xia Bing era uma domadora de feras de nível 5. Os espectadores ficaram boquiabertos. Há muito tempo sabiam que Xia Bing era forte, mas não esperavam que ela fosse de nível 5. Shen Shu também ficou naturalmente chocado, mas estava chocado com a coisa que havia surgido do nada. É um lobo, não é? O líder da classe 3, Zhen Yi, que também era o mais arrogante, era apenas de nível 4. Ao ver uma domadora de feras de nível 5, sua primeira reação foi de medo. Mas ele imediatamente se lembrou de sua vantagem: mais de 20 pessoas se revezando para atacar uma única domadora de feras de nível 5. Não importava o quão forte ela fosse, não havia a menor chance de vitória. Os membros da classe 3 invocaram seus espíritos contratuais um a um. Eles tinham formas estranhas, e havia até um esqueleto segurando uma espada.
Essa era também a única besta espiritual a alcançar o nível 4, e era a besta espiritual de Zen-Yi. Zen-Yi deu um sinal. E o pessoal da classe 3 ordenou que suas feras de estimação avançassem. Zen-Yi não sentiu nenhuma culpa por se juntar a outros para atacar alguém. O lobo de gelo realmente fazia jus ao seu nome como uma fera espiritual de nível 5. Logo no início da batalha, ele usou facilmente suas garras dianteiras para arremessar um inseto para fora da arena. Todos se sentiram um pouco inquietos. Zen-Yi gritou apressadamente para tranquilizá-los: não entrem em pânico. Todos, desliguem o modo automático. Mudar para o controle manual. As expressões da multidão da classe 3 mudaram imediatamente. Como esperado, o estilo de luta de Zen-Yi era bastante eficaz. Num instante, o lobo de gelo estava cercado por inúmeras bestas espirituais. O lobo de gelo olhou em volta. Seu corpo grande saltava para frente para se esquivar dos ataques. Era uma pena que fosse difícil para ele lidar sozinho com aquela multidão de espíritos e animais de estimação. De repente, seu corpo congelou. Virou a cabeça para olhar e viu uma criatura semelhante à lama agarrada firmemente à sua pata traseira. Zen-Yi deu um sorriso debochado, com uma expressão provocativa e arrogante. Xia Bing bufou friamente, mas um sorriso confiante surgiu em seu rosto enquanto ela respondia calmamente ao seu oponente. Um denso fluxo de energia gélida irrompeu do corpo do lobo de gelo, fazendo com que o monstro de lama agarrado à sua perna recuasse apressadamente ao começar a congelar. Nesse instante, outro camaleão também avançou, mas, de alguma forma, acabou dando um soco em seu próprio companheiro de equipe, proporcionando ao público uma cena hilária. Shen Shu olhou para os monstros na arena e perguntou: curioso, eu tenho um espírito contratual? Como eu o libero? O aluno ao lado dele ouviu isso e perguntou: desde o início. Não estava ali o tempo todo? Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve agora e ativa o sininho, porque a próxima parte tá insana.